Olá, está começando o Religare Conhecimento e Religião. Como se dá o ensino religioso em escolas protestantes de missão em Belo Horizonte? Quais são as perspectivas para a disciplina Ensino Religioso? No Religare de hoje, eu recebo Tassiana Brasil dos Santos. Ela é doutora em Ciências da Religião pela PUC Minas. Olá, Tassiana. Muito obrigado pela sua participação. Seja bem-vinda aqui no Religare. Obrigada, Flávia. É uma grande alegria estar aqui com vocês hoje. Acompanhe o Religare através do nosso canal no YouTube. Inscreva-se no canal, marque no sino para receber as nossas notificações. E também compartilhe o Religare nas suas redes sociais. Tassiana, quando nós falamos em ensino religioso, nós precisamos falar de uma disciplina com larga trajetória. Não é? Como falar de ensino religioso? Qual é a sua perspectiva para falar do ensino religioso em nosso país? Sim, Flávio. Uma coisa muito interessante da gente pensar é que o Brasil, ele é um país que foi colonizado por Portugal, que era um país católico, que tinha o catolicismo como religião oficial, e isso influenciou também toda a trajetória de escolarização no Brasil. As primeiras escolas que nós tivemos aqui, elas foram feitas por jesuítas e franciscanos. E assim, mesmo depois da reforma pombalina e tudo, o pensamento religioso ele sempre permeou as práticas escolares, porque era um país que não era laico, que tinha uma religião oficial. E por ter uma religião oficial, era natural que houvesse também um ensino dessa religião nas escolas. Somente depois da proclamação da República que nós passamos a ter um Estado laico e a proposta de uma liberdade religiosa dentro das escolas, que também não é uma coisa assim tão simples e tão fácil, que sempre houve muitas disputas políticas por esse espaço da escola, por estar ali demonstrando a sua própria religião, a sua própria visão de mundo em detrimento das demais. Bem, do ponto de vista da sua pesquisa, nós observamos a sua defesa de um ensino religioso laico. O que é um ensino religioso laico? O ensino religioso laico é um ensino religioso que ele não desmerece nenhuma tradição como falsa, mas que ele também não adota nenhuma tradição como verdadeira. É um ensino religioso inclusivo, que ele vai considerar todas as religiões, todas as filosofias de vida e as pessoas que não têm religião também, porque todas essas pessoas têm um igual direito à educação e têm um igual direito à expressão. Então, todas as tradições devem ser consideradas no ensino religioso laico. Pois é, Tassiana, mas alguns sistemas de ensino mantêm ainda a perspectiva de ensino religioso confessional. Como tratar, então, essa relação entre educação, religião? Como é que fica o ensino religioso? Olha, Flávio, é muito difícil a gente pensar nessa realidade, porque o que acontece? Atualmente, nós temos a Base Nacional Comum Curricular, que ela unifica o que deve ser ensinado nas escolas públicas. E a Base Nacional defende um ensino religioso laico, defende um modelo mais fenomenológico de ensino religioso que não vai ofender e nem privilegiar nenhuma tradição. Só que, infelizmente, no Brasil, nós temos algumas leis e alguns documentos que são contraditórios. Se, por um lado, a Constituição fala que vai ter ensino religioso em todas as escolas, também nós temos documentos legais que falam que não deve haver proselitismo. Nós temos a Base Nacional Comum Curricular, que defende ensino religioso laico, mas nós temos um parecer do Supremo que diz que é aceitável a existência do ensino religioso confessional. Atualmente, nas escolas, a prática tem tendido mais para o não confessional. Até a promulgação da base, nós tínhamos estados, como, por exemplo, o Rio de Janeiro, que defendiam um modelo de ensino religioso confessional que fazia concursos semelhantes aos que tem de capelão para o Exército. O concurso era feito de acordo com a confissão religiosa do professor, como é do capelão, de acordo com a confissão do ministro. Então, atualmente, isso já não está acontecendo mais. Está havendo uma união pela laicidade no Brasil, apesar de ter essa prerrogativa legal, mas a laicidade está ganhando. Bem, eu fico feliz de saber, então, que o processo esteja caminhando
dessa forma. Bem, e Tassiana, quando falamos sobre formação de docentes para ensino religioso, para a atuação no ensino religioso, nós falamos da disciplina Ciências da Religião. Você certamente acompanhou, né, toda a discussão para a aprovação das diretrizes curriculares nacionais para a formação, para cursos de licenciatura em Ciências da Religião. Como é que você vê esse processo? Que perspectivas abre essa nova situação? Olha, é uma coisa muito importante nós termos agora um curso que, a nível nacional, ele vai ser reconhecido pelo MEC e ele é reconhecido como a formação básica para o docente de ensino religioso. Um problema que acontece muito dentro da escola, vou citar como exemplo o caso aqui de Minas Gerais. Eu sou professora concursada da rede estadual. E, assim, quando a gente vai ler o edital, o maior edital é de ensino religioso. E grande parte do texto ali é explicando todas as formações possíveis para se habilitar um docente de ensino religioso. E, com isso, a gente chega na escola e, às vezes, você tem um colega que vai dividir aulas com você e você vê que, às vezes, a visão é muito diferente porque a formação foi outra. É uma outra visão do que é o ensino religioso. Às vezes são pessoas que até vêm da ciência da religião, mas vêm de um discurso mais voltado para a teologia. E aí, quando chega na escola, querem replicar esse discurso. E agora, com uma graduação que vai ser base para a formação de todos os docentes da área, então acaba que unifica mais o discurso também e nos proporciona uma melhor qualidade de trabalho profissional. Nós falávamos um pouco antes de começarmos a gravação sobre o campo do ensino religioso como um campo de disputas políticas. O que acontece, né, quanto a isso? Né? O que são essas disputas políticas? Por que ocorrem essas disputas políticas relacionadas ao ensino religioso, Tassiana? Olha, o que a gente percebe sobre o ensino religioso é que sempre houve, igual eu citei alguns minutos atrás, sobre a questão da laicidade no Brasil. Sim. Dentro desse contexto de laicidade, há uma disputa muito grande, porque em alguns momentos os governantes queriam agradar os grupos que tinham maior número de pessoas, ou agradar pessoas mais poderosas dentro da sociedade, então concediam a eles privilégios, inclusive dentro da educação, de determinar o que seria ensinado. E o ensino religioso várias vezes foi afetado por isso. Muitas vezes o ensino religioso deixou de ser laico na história do Brasil porque se procurava agradar um público específico ou agradar alguma pessoa poderosa, ou simplesmente porque se procurava unificar a forma de pensar da população, se procurava homogeneizar as pessoas. E isso tudo é muito danoso ao nosso país, à diversidade cultural, e ignora a forma como o nosso país foi fundado, foi criado, foi construído de uma perspectiva multicultural. A professora Elisa Rodrigues, que é da Universidade Federal de Juiz de Fora, ela lembrou uma palestra que proferiu na PUC Minas, que o ensino religioso é ensino sobre religião, sobre religiões e não de religião. Mas nem sempre, não é, Tassiana? Outros colegas que atuam na escola, nem sempre as famílias entendem dessa forma. Como produzir um convencimento, um entendimento acerca da nossa disciplina e do que ela se propõe? Olha, uma coisa que a gente lê às vezes na teoria e fala assim, o ensino religioso teve uma dificuldade de construção epistemológica, e a gente lê isso na teoria e fica pensando, então é só uma coisa lá, um problema da universidade? Não, é um problema da gente todo dia em sala de aula. Porque é muito difícil, às vezes a gente chega na escola, eu fui a primeira professora concursada de ensino religioso na rede. E assim, quando eu cheguei na escola, o primeiro dia que eu cheguei, olha, eu vim assumir. E eu ouvi muita coisa esquisita nesse sentido. Porque eles pensavam, mas professora de ensino religioso não era para o bispo estar te indicando, não era para você vir indicada por alguém, e se você vem indicado, você não podia ser concursado igual a gente.
e também até da perspectiva de o que a gente faz em sala de aula. Isso, infelizmente, é um problema, um desafio para as escolas brasileiras, até quando a gente fala em interdisciplinaridade, é esse mesmo problema. Não é costume dos professores conhecer o currículo das outras disciplinas. Então, quando a gente já está falando de uma disciplina que tem ali um lugar estabelecido dentro da grade escolar, sem problema. Mas quando a gente está falando de uma disciplina que não há clareza sobre o que ela é, então, cada dia é um desafio de estar contando, estar mostrando, estar conscientizando sobre o nosso trabalho. Excelente, Tassiana. No segundo bloco, eu quero conversar um pouco mais com você sobre a pesquisa que você fez agora no seu doutorado. A gente está falando agora sobre ensino religioso na escola pública, basicamente, mas sua pesquisa foi sobre o ensino religioso em escolas confessionais protestantes. Então, vamos aguardar para o próximo bloco. Daqui a pouco a gente volta com Tassiana Brasil dos Santos para falar sobre o ensino religioso. A gente faz um rápido intervalo, mas voltamos já.